o atraso, eu adoro que eu às vezes demoro um bocadinho a pôr-me aqui, quando olho para o relógio já é hora. Como é que estão? Como é que estão todos? Como é que se sentem? Bem-vindo ao novo horário das Meet Live Sessions. Conseguem-me ouvir? Estão-me todos a ouvir? Está tudo bem por aí? Como é que foi? Como é que está a ser aqui que estão em Portugal? Como é que está a ser esta semana do fim da quarentena? Nós decidimos mudar um bocadinho aqui os nossos horários para nos adaptarmos mais a um horário mais acessível para quem trabalha. Espero que vos dê jeito também este horário. O que é que acham? Contem-me aí, como é que vocês estão a sentir? Eu, entretanto, vou aproveitar para ir convidando a Maria Gurjão Henriques, que vem já... Espera aí, deixem-me um bocado trazê-la. Já tenho aqui o convite. Pronto, eu adoro quando o meu telefone começa a bloquear. Não. Não tenho não, ainda não tenho. Mas, espera aí, Maria, já está aí online. Eu vou trazê-la aqui para o Facebook. Olá, já está no Facebook. Maria, já entrou aqui no Instagram. Tem que entrar. Ainda não consegui entrar no Instagram. Eu acho que o meu do meu telemóvel... Então pronto, então volta a pôr, não faz mal. Olá a todos, bem-vindos! Olá, o meu bredazinho, como é que vocês estão? Como é que se sentem com este novo horário do Meet, das 9h30? Isto aqui é para poder chegar a mais pessoas, para poder nós passarmos este momento. Vocês agora estão mais calmos, em casa, sem aquele stress do trabalho. Olha a minha querida amiga Ana Arruda, tão Montela! E aqui a Maria está... não é entrar no mito do Instagram, não é? É, no do Mito. A Maria já está aqui online no Facebook. Como é que se sentem? Como é que vocês estão? Eu hoje fiz aqui uma reflexão na minha página pessoal. O meu nome é Ana Pinto Ribeiro, para quem não sabe. E as pessoas também me conhecem, me tratam-me por Pinta. E eu agora, de vez em quando, meto assim umas reflexões na minha página. E hoje pus lá, enquanto a Maria não entra... Estava a falar sobre a quantidade de coisas que eu tinha para fazer na quarentena e acabei não conseguindo e ficar um bocado sobrecarregada. Vocês também passaram por isso? Também sentiram isso? Que tinham uma data de planos e depois não funcionaram? Olá, Maria! Vou tirar o som do computador. Agora temos de tirar o som do computador. Sim, já está. Bem-vindos a todos. Agora sim. Então, Maria, desculpa lá, eu achava que isto aqui... Era como o meu telefone, pelos vistos o seu telefone não é igual ao meu. Bem-vindos a todos os que estão a entrar. Como é que vocês estão hoje à noite? Digam aí de onde é que vêm, como é que se sentem. Bem-vindos às Meet Live Sessions, que são estas sessions que nós temos feito, onde temos convidados, facilitadores, terapeutas, artistas também, para se juntarem a nós nesta mensagem tão importante do despertar de consciência, trazer pessoas incríveis como a Maria aqui hoje para falar mais profundamente sobre o que é que está a acontecer. Hoje vamos falar sobre o impacto da quarentena, o impacto da pandemia, não é, no nosso propósito de vida, e nada melhor do que a Maria para nos vir falar sobre isso. Portanto, eu quero agradecer imenso por estar aqui, por se disponibilizar para vir partilhar todo o seu conhecimento, que eu já conheço a Maria há 2 anos, está aí, não é? Desde o primeiro mito que nós fizemos, e eu fiquei tão feliz de nós nos conhecermos. A Maria... Bem, uma incrível terapeuta, psicóloga, facilitadora, formadora de constelações familiares, que já lá vamos. Fez a primeira conferência de constelações aqui em Portugal em outubro, foi outubro do ano passado? Outubro, primeiro congresso. Primeiro congresso, e vieram imensa gente. Quantas pessoas é que vieram do mundo inteiro? Foi na Católica? 400 foi na Universidade Católica, 496 pessoas, faltavam 4 para chegarmos às 500. Mas tivemos 51 palestrantes nacionais e internacionais, foi inacreditável, foi impressionante, foi assim uma bênção para um primeiro congresso. E está à porta o segundo congresso, portanto, 13, 14 e 15 de março de 2021. Ui, está quase. Sim. Então, mas eu vou querer, sem dúvida, que a Maria também explique, porque é assim, a minha ideia também, nós hoje vamos falar sobre esta história da pandemia, não é? E do impacto, mas eu queria também que a Maria explicasse um bocadinho sobre o que é que são constelações. Mas antes disso, eu vou só dar aqui as boas-vindas às pessoas que estão a chegar.
Bem-vindos a todos, obrigada. Este novo horário é muito mais acessível a toda a gente. Nós fazíamos à tarde, porque às vezes o Instagram estava cheio de lives a acontecer à noite e nós decidimos agora, obviamente, com esta mudança de estado de quarentena em Portugal, fazia mais sentido fazer à noite, até quando as pessoas estão mais relaxadas, e porque esta mensagem que nós passamos é tão importante e pode ajudar todos vocês. Portanto, se vocês quiserem partilhar com alguém esta live, têm esse aviãozinho que podem mandar e trazer as pessoas para se juntarem a nós, porque nós hoje temos temas muito interessantes a serem falados. Mais uma vez, o meu nome é Ana Pinto Ribeiro e esta é Maria Gorjão Henriques e este é o Midlife Sessions. Isto parece aquelas introduções tipo de coisa. Eu estou assim, eu estou neste mood, estou num mood assim mais alegre. Outra coisa, só mais uma dica é... Tem aqui as perguntas, fundamental. Tem aqui esta caixa de perguntas. Por favor, se tiverem umas perguntas, nós no final vamos reservar um tempinho para perguntas. Eu partilhei o vídeo e nós partilhámos aqui no Meet o vídeo que a Maria construiu sobre este momento. Não sei se vocês viram. Se o viram, por favor, tragam as vossas dúvidas. Mas por agora, Maria, conte-me lá então primeiro qual é a sua história, quem é a Maria, acho que isso é importante, e depois também se der uma introduçãozinha às constelações. Bem, sobre mim, o que é que eu posso dizer? Tenho 2 filhas, tenho uma neta de 3 anos e meio, sou terapeuta de vocação e de paixão e toda a vida tenho andado a observar a maneira como as pessoas sofrem e o que prende as pessoas, o que faz as pessoas não conseguirem sair da sua zona de conforto, que muitas vezes é uma zona de sofrimento. E, portanto, tenho dedicado a minha vida a isso e tenho o privilégio de fazer aquilo que eu gosto e aquilo que me faz feliz, portanto eu acho que é um privilégio e considero que é o futuro de toda a gente, nós largarmos esta convenção e esta forma de viver onde quase que nos obrigamos a cumprir funções e sermos os patrões de nós próprios, ou seja, sermos os verdadeiros empreendedores da nossa vida. Sem dúvida. Portanto, eu acho que no fundo a melhor definição que posso dar sobre mim é que me sinto profundamente ligada à natureza, acho uma bênção esta vida e pronto, e sou profundamente grata por tudo aquilo que usufruo na vida e por tudo aquilo que me é dado a experienciar, mesmo com as pessoas com quem me cruzo, que são muitas já há alguns anos, não é? Já lá vão muitos anos, que sou terapeuta e professora e facilitadora de constelações e, portanto, criei o Espaço Amar. Não é? O Espaço Amar, que é um espaço aqui, é aqui ao pé da Avenida Liberdade, onde... Sim, ao lado da Brancamp, portanto, na Rosa Araújo. Eu costumo dizer que é o Espaço Amar no coração de Lisboa, porque é ao lado do Marquês de Pombal. E é um espaço super cozy, que tem um ar mesmo de casa, e eu acho que quando eu lá fui, eu gostei, senti-me mesmo bem, vê-se mesmo que está cuidado, que está com todo o amor e carinho para as pessoas se sentirem acolhidas também, que eu acho que é tão importante nestas quando estamos a expor-nos, não é? A expor os nossos sentimentos, sentirmos que o fazemos em casa. Os espaços também têm alma, não é? Claro. As casas também têm alma. E, portanto, nós precisamos para um espaço terapêutico, precisamos ter a noção de que se aquele espaço é para ser um espaço de terapia, tem que ter um projeto de sentido nesse sentido, ou seja, tem que ser energizado para que isso aconteça. E portanto, o Espaço Amar tem um exemplo disso, em termos de Feng Shui, etc. Mas pronto. Maria, diga-me só uma coisa, eu vou só pedir para baixar um bocadinho o telefone no Instagram, que é para não ficar com as coisas que estão em cima, pronto, assim já vejo melhor. Espetáculo. Okay. E então, conte-me só um bocadinho, o que é constelações? Porque eu confesso que a minha cunhada ontem me perguntou e eu fiquei assim... Eu não sou a pessoa certa para explicar o que são constelações, mas então hoje chamo a Maria para explicar o que são constelações e melhor, como é que as constelações não é só os familiares, porque eu também aprendi isso com a Maria, não é? Há vários tipos de constelações, então pode-nos explicar só um bocadinho antes de irmos para o tema? Sim, para já ainda estou a pôr o telemóvel direito, acho que já está. Pronto, então constelações no fundo é assim, nós somos 50%, tu és 50% do teu pai e 50% da tua mãe, porque no momento da concepção eles deram 50% do material genético que faz parte da pessoa que tu és. Com esse material genético, tu tens semelhanças físicas e tens todo um conjunto de energia que carregas. Ora bem, os nossos pais passam-nos esse material genético, mas também passam as experiências emocionais que tiveram. Ou seja, eu sou 50% da minha mãe, 50% do meu pai, 25% de cada um dos meus avós, 12,5% de cada um dos meus bisavós e por aí adiante. Portanto, é natural que nos meus genes eu não tenha só a parte física.
Aliás, a epigenética tem vindo a provar isso. E a física quântica tem vindo a provar isso através do entrelaçamento. E, portanto, nós chegamos à conclusão que, de facto, grande parte do meu comportamento é gerido por uma necessidade de honrar o que está nas minhas cotas. Como se a família fosse um barco, onde dentro desse barco estão todas as pessoas que pertencem a esta família, a este clã, a esta tribo, e dentro desse barco há determinadas situações no passado ou no presente que são muito dolorosas. E por serem muito dolorosas, o sistema tem tendência para fechar. Porque quando nós temos uma dor muito grande, a nossa tendência é para nos fecharmos, para nos protegermos. Sim. Se caímos no chão e se nos magoamos num joelho, a primeira coisa que fazemos é sustemos a respiração e agarramos-nos ao joelho, não é? Exatamente. E é exatamente o movimento contrário, ou seja, a nível emocional também fazemos isso. E ao fazermos isso a nível emocional, nós perpetuamos essa dor, porque essa dor fica como que cristalizada. Memorizada, não é? Exatamente, num nó dentro da família, dentro desse barco. Ora bem, como a família também tem a sua própria alma, ou seja, eu tenho a minha alma, mas a alma da família não suporta a exclusão, não suporta a divisão, não suporta não integrar o que foi o lugar onde o fluxo do amor foi retido, como se fosse uma comporta que fecha o fluxo da água. E o que vai acontecer é que essa dor e esse lugar onde a água acumula vai ter que passar para alguém que dentro deste sistema familiar vai carregar a dor daquela pessoa. Okay. Por amor. Então, se alguém durante a sua vida não conseguiu curar certas partes dela, significa que nós podemos estar aqui para curar coisas, então, dos nossos avós, dos nossos pais, do que for. Completamente. E, Joana, o mais importante aqui é que, acreditando na crença, eu não quero estar aqui a pôr crenças ou a falar em coisas que para as pessoas pode não ser exatamente o que elas acreditam, não é? Mas acreditando que nós temos vidas passadas, ou seja, nós vimos num fluxo evolutivo de ir e vir, não é? Estas pessoas que fazem parte da minha avó, da minha bisavó e que têm uma determinada característica que me está nos genes e com a qual eu me identifico ao nível do meu inconsciente, também posso ser eu, a forma como eu vivi numa vida passada, a razão pela qual eu escolho esta família com este cunho, com estes problemas, ou com as mulheres... É tipo os karmas, é como o karma, estou aqui a cumprir o karma, não é? Cumprir, tem a ver ou não? É um bocadinho a mesma história, ou seja, imagina, eu acho que aqui percebe-se muito bem, quando tu pensas, por exemplo, na história do Capuchinho Vermelho. A história do Capuchinho Vermelho é uma história extremamente violenta, onde se diz uma criança pequenina que veio o lobo mau e engoliu a avó e depois ainda engole o Capuchinho Vermelho a seguir. Esse é o caso do Capuchinho Vermelho. E a criança fica esbugalhada, a olhar para nós de olhos abertos e diz, conta outra vez, em estado de choque. E nós contamos mais 10 vezes, mais 20 vezes, mais 30 vezes. Até que há um dia... E porquê que a criança pede para contar de novo? Porque ela não consegue integrar, ela não consegue pacificar-se dentro dela com a violência daquela história. Ela não tem ainda os recursos internos para lidar com aquela violência. Sim. Quando ela pede para contar de novo, o que vai acabar por acontecer é que ela, ao pedir para contar, ela começa cada vez que ouve a integrar mais e a posicionar-se, a pacificar-se com essa história dentro dela. Até que há um dia que a criança vira-se para nós e diz, agora não quero mais essa história, agora quero outra. Quando ela diz eu quero outra é porque ela integrou aquela história. Então é como se na nossa família nós repetíssemos o Capuchinho Vermelho. É uma aceitação, a aceitação daquele condicionamento. É uma aceitação daquele condicionamento e um desejo profundo do teu inconsciente, Ana, para curar aquilo que no clã familiar ainda não foi curado. É a tentativa que nós temos na nossa geração de reparar os destinos da família, de reparar as vidas, os segredos, os momentos de dor, as pessoas esquecidas, tudo aquilo que tem a ver com o passado não integrado e o passado não pacificado. E no fundo é uma tentativa do inconsciente de refazer isso. Claro que eu tenho que estar profundamente conectada àquilo que é as histórias da família, no caso das mulheres ou no caso dos homens, para ter escolhido esta família. Não são só os pais que escolhem os filhos também aceitam ser escolhidos pelos pais, os pais também aceitam ser escolhidos pelos filhos, numa relação de mútua aprendizagem, porque eu tenho muito a aprender com as filhas que tenho, elas têm muito a aprender com uma mãe como eu, e é nos dois sentidos, é como se fosse um contrato de luz que nós fazemos, e nesse contrato eu vou dizer à minha mãe, não pensas que aos 14 anos tu tens que fazer isto,
para eu sentir esta dor, para eu recordar e trazer à minha memória esta coisa que eu preciso mesmo de resolver nesta vida. Portanto, faz-me o favor de me educar desta maneira para que eu possa, de alguma forma, me confrontar, capuchinho vermelho, ouvir outra vez a mesma história. Pode ser que desta vez eu consiga encontrar um outro significado. Então, esta é a questão de fundo. É, no fundo, nós somos empurrados por um... Vou-lhe contar só aqui uma coisa, só porque eu nunca fui uma pessoa, pronto, eu fui educada em colégios religiosos toda a vida, etc., mas eu nunca fui uma pessoa com muita fé, assim, tipo, fé em termos religiosos, digamos. Rezava, às vezes até rezava à noite e tal, mas nunca fui uma pessoa assim com... E depois, quando eu comecei a entrar mais neste caminho do despertar de consciência e de tomar consciência de mim, da minha vida e de tudo o que estava a passar, eu cada vez mais fui tendo mais fé, confiando mais que nós realmente estamos aqui com este propósito de evoluir a alma, e essa coisa de eu ter mentalizado realmente que, ok, eu antes de vir para esta vida eu já sabia que eu ia viver isto tudo, cada vez que tenho uma dificuldade ajuda-me imensamente a olhar e dizer assim, olha que engraçado, eu escolhi isto, quero ver como é que eu vou dar a volta a esta, não é? Sim. Então acho que isso ajuda também. O tema de fundo é nós nunca ficarmos vítimas das situações que vivemos, porque a vítima é um lugar que não tem solução e é um lugar onde nós procuramos aliados, mas nesses aliados nós queremos aliados que nos deem razão. Sim. E não há nada pior do que alguém nos dar razão, é sinal que nós vamos cristalizar na nossa visão e não vamos ter a capacidade de abrir o nosso coração e de ver o que se mostra para lá, a razão maior que está na base de eu atrair esta experiência. Isto é um bocadinho o que se passa atualmente na sociedade, não é? Nós estamos todos a passar por um momento muito único da história da humanidade, muito único, sim, onde fomos todos chamados para voltar a casa, para ir para casa. E a casa somos nós, a casa é o nosso centro, a casa é a nossa intimidade, a casa é a nossa verdade, a casa é o encontro connosco. E nesta pandemia, neste recolher, há um convite a um recolhimento. Esse convite a recolhimento não é desprovido de sentido, porque de facto nós desconectamos por completo da nossa dimensão divina. Nós temos tantas capacidades extrasensoriais quanto os animais, que veem no escuro, que ouvem a quilómetros de distância, só que esses animais precisaram desenvolver esses dons e esses sentidos para viverem. E nós, com a tecnologia, fomos deixando de desenvolver esses dons, porque a tecnologia resolve porque nós compramos. E, portanto, fomos fechando os nossos canais de percepção, fomos fechando os nossos canais de sentir, de intuir, de estar na vida e sentir ao nível das portas dos sentidos, que são 6, para a nossa cultura 5, mas para a cultura budista 6, porque a mente também funciona como uma porta dos sentidos, nós deixamos de perceber se o tempo vai estar bom, porque simplesmente vamos à rua e vamos sentir a umidade e vamos perceber o que é que vai acontecer amanhã. Não, vamos ao iPhone e vemos. Isso faz com que nem sequer seja preciso sentir nada. Isto está tudo ali, não é? Está tudo ali. Isso é muito grave, porque nessa desconexão do divino, nós também desconectamos da nossa natureza social. Ou seja, da forma como nós precisamos todos uns dos outros e dos talentos uns dos outros para sermos quem somos. Porque tu és uma excelente comunicadora e estás a fazer isto, outras pessoas são excelentes na comunicação, noutro tipo de comunicação e estão na retaguarda a ajudar-te a fazer. Ou seja, nós precisamos todos dos talentos uns dos outros. Mas na justa medida daquilo que é a natureza de cada um. E não a tentativa de sermos o que não somos. E aquela coisa de competir e ver que se o outro está a fazer isto, eu também tenho que fazer isto. Isso não faz sentido, não. Isso não faz mais sentido. Numa sociedade não faz mais sentido nós competirmos, não faz mais sentido nós vivermos uma vida à procura do reconhecimento do bem em si, do poder. É como se a humanidade estivesse num estado de consciência abaixo da adolescência. Nós, quando vimos uma criança ter um brinquedo novo, é difícil pedir a essa criança para partilhar esse brinquedo nesse momento com a criança do lado. A criança precisa de esgotar a sua relação com aquele brinquedo até se dar ao luxo de partilhar com a pessoa do lado, com a criança do lado. Este é o estado da humanidade em que nós estamos. Ou seja, nós somos um bebê que acabou de segurar a cabeça e que está a começar a brincar com os seus primeiros brinquedos. Por isso queremos nos agarrar aos brinquedos e não os queremos largar.
não temos ainda a dimensão espiritual, da dimensão de consciência e, acima de tudo, de responsabilidade. Porque consciência e responsabilidade são duas palavras que precisam de andar juntas. Consciência, responsabilidade e gratidão fazem a pessoa viver num estado de caminho de iluminação. A consciência, porque eu tenho noção de que cada coisa que eu digo, que eu penso e que eu faço vai ter um determinado impacto nas pessoas. A responsabilidade é eu assumir para mim que tudo aquilo que eu fizer ou aquilo que eu interpreto é do meu ponto de vista. Que tem a verdade, mas não tem a verdade toda. Claro. Cada qual tem a sua percepção muito única da vida, da sua... Claro. Do que lhe é dito, não é? Eu tenho a minha história... Tu tens uma interpretação... Exatamente, e a tua história está carregada de emoções, está carregada do teu património emocional, do teu e dos teus pais e de toda a gente. E muitas vezes tu reages sem ter consciência de que estás a reagir da mesma forma como foste formatada para reagir, ou como as tuas células te puseram a reagir. E, portanto, é como se a nossa vida, e se a primeira dimensão fosse como uma semente, e nessa semente tu tens o carvalho inteiro. Imagina que é uma semente de um carvalho, de uma árvore colossal. Essa semente tem a sua existência, ou seja, sabe exatamente que ela é carvalho, mas é semente. Não tem a experiência de ser carvalho. Só tem a experiência de ser carvalho, mas não de se experienciar carvalho. Isto era o que eu queria dizer. E, portanto, quando a semente é lançada à terra, ela começa a rasgar. E o processo de rasgar, até que a semente consiga, debaixo de terra, todo o processo de nascimento, é um processo muito doloroso. Tudo o que implica transformação, implica, numa determinada fase, até que nós consigamos largar os apegos que temos, sofrimento. O sofrimento de desbravar a terra, como esta semente, e crescer por aí fora, pela terra fora, até conseguir alcançar a luz. E as raízes vão para baixo e a semente vai para cima. À medida que ela vai crescendo e que ela se vai tornando carvalho, ela vai tendo a experiência do que é ser carvalho, com a chuva, com o sol, com o vento, com as tempestades, e ela tem que ser forte e tem que ter raízes profundas para aguentar essa experiência da terra, que é uma experiência muito intensa e muito emocional, da experiência do ser. Não é? E ela vai tendo muitos ramos e muitos ramos e muitas folhas. Cada folha desse carvalho tem a existência do carvalho em si. Só que do lado onde ela existe, ela vê uma realidade, que é uma verdade, mas não é a verdade toda. Porque a verdade toda só está na semente, não está no ponto de vista da folha que se desdobrou. E então, a nossa vida é isto. Nós, na dimensão em que vivemos, na terceira dimensão, vivemos numa explosão de pontos de vista, em que é muito difícil para nós entender o ponto de vista do outro. Porque o ponto de vista do outro tem em conta o seu património emocional, que nós nunca conseguimos viver, nem entrar, nem entender, nem compreender, é muito difícil. E quando isso colide connosco a nível emocional, quando falamos de relações mais íntimas, ainda é mais difícil de compreender o outro. Porque eu não estou dentro do seu património emocional, eu não consigo tomar banho pela outra pessoa. Eu posso dizer à outra pessoa, olha, senta-te aqui, estás suado, acabaste de fazer desporto, fica aqui a beber um chá que eu vou tomar banho por ti e já volto. E vou vestir uma roupa super clean, a cheirar a limpo, acabadinha de passar a ferro. Vou, tomo banho, visto a roupa, chego ao pé da pessoa e digo, então, estás ótimo? E a pessoa diz, não, mas não como eu tomei banho por ti, eu vesti-me por ti, eu fiz tudo o que era bom para tu. E a pessoa diz, pois, mas se tu tomares banho por mim, não resolve o meu problema. Não é? Então, esta é a questão humana, nós temos muitos pontos de vista e cada ponto de vista nos tira do essencial. É uma verdade, mas não é a verdade toda. E esta é a questão e é o princípio da guerra que começa aqui. Nós, seres humanos, acabamos por ficar muito presos aos pontos de vista e a querer impor o nosso ponto de vista do outro, exatamente por esta imaturidade de consciência. É como é que nós começamos então a tomar a consciência de que a nossa verdade não implica a verdade do outro e podermos realmente entrar numa forma de nos relacionar totalmente diferentes, mais conscientes e a produção que isso tem, não é? Porque é preciso para dar esse passo. Eu acho que nós a sociedade caiu num esquecimento e nós quase que levámos a um extremo toda esta evolução tecnológica, que nunca houve tanta evolução tecnológica como há hoje em dia no ser humano, e nós nunca estivemos tão próximos de deixarmos de ser seres humanos. E, portanto, é como se a tecnologia pode estar ao nosso serviço e pode ajudar-nos. Há aqui um ponto filosófico.
com o desenvolvimento da tecnologia, nós podíamos aprender a ser seres humanos, de facto. E pôr a tecnologia ao nosso serviço e nós passarmos a agir com o coração, com a intuição e com o sentido de responsabilidade do outro, com o sentido de sociedade, com o sentido de missão. E então a riqueza é distribuída e não há necessidade de uma percentagem pequena do mundo ter acesso à riqueza toda e o resto do mundo passar fome ou morrer à fome. Isto não é compreensível, não pode continuar. Então, neste processo onde nós estamos, com esta pandemia é muito interessante porque, pela primeira vez, nós estamos a parar e estamos a ter noção de que, se tivermos o vírus e andarmos na rua, podemos contaminar pessoas e pessoas podem morrer. Sim. Então, não usamos a máscara, é como se tivéssemos que usar a máscara para nos proteger, mas mais do que isto, para proteger o outro. Então, pela primeira vez, nós estamos a ganhar, ao fim destes anos todos de esquecimento, uma noção do outro. E isto é aquilo que eu considero uma das principais grandes mudanças desta pandemia, que eu espero que não passe rápido neste sentido. Não estou a querer que a pandemia demore tempo, não é? Não, nada mas disso. a consciência não passa, não é este esquecimento, é que essa é que é a coisa. Eu não teria a falar sobre isto com alguém, que era, nós esquecemos-nos tão rápido das coisas, quer dizer, agora que a pandemia está a acontecer, ou teve a acontecer, agora na quarentena, é quarentena e não sei o quê, e as pessoas estão todas viradas para dentro e muito mais dispostas a trabalhar no seu eu pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Eu só dizia, por favor, este trabalho é um trabalho constante, este trabalho não é um trabalho que depois acaba a quarentena e, eu já estou ótimo e já não preciso de trabalhar mais em mim. Não, para haver real mudança tem que haver uma consistência, tem que haver uma continuidade nisto tudo que foi plantado, não é? Aqui na quarentena. E eu acho que há uma coisa que eu gostava de perguntar, que é esta história do sofrimento, não é? Como é que nós precisamos sofrer para ter a oportunidade de mudar, não é? É preciso sempre sofrermos. Eu penso imenso nisso. Eu também, mas eu acho que isto é uma ideia que uma vez que uma reflexão que eu tive minha, que eu estava a pensar, porque é que nós ficamos nesta história das maioneses, do sofrimento, e às vezes estamos a pensar numa coisa, ainda pensamos mais naquilo e vamos mais fundo e ficamos ali, alimentamos-nos daquela dor. E eu cheguei a esta conclusão, outra vez, é a minha percepção, que, por um lado, quando nós estamos na dor, é uma forma de sentirmos-nos vivos, não é? Sim, em determinados estados de consciência, ou seja, não há mudança sem haver uma zona de desconforto muito grande. E eu gostava de separar aquilo que é desconforto daquilo que é sofrimento. Claro que também há muito sofrimento que leva à mudança, mas há muitas vezes não é preciso de haver sofrimento para haver mudança, basta haver desconforto. Pois há aquelas pessoas que é uma minoria que não estão no desconforto, mas põem-se no desconforto para provocar mudança. Mas isso é uma minoria de pessoas, que são pessoas que querem galgar o mundo, que querem puxar carroça. Mas a grande maioria das pessoas evolui debaixo de sofrimento porque estão apegados a pontos de vista. E quando eu estou apegada a um ponto de vista, eu não quero mudar aquilo, só que entretanto a Terra continua a andar, o tempo continua a andar, nada daquilo já existe e a pessoa continua agarrada ali. Se está agarrada a uma coisa que já não existe, está fadada ao sofrimento. Não tem como. Outra coisa é nós levarmos esta mudança. E a mudança, o crescimento implica sempre uma mudança. E tu vês isso nos animais. A lagosta ou o caranguejo têm uma carapaça que é construída, não é? Que é aquela casca que elas têm, que não muda de tamanho. A única forma de mudar de tamanho é elas cortarem aquilo, partirem aquilo, largarem aquilo, esconderem-se dentro de uma rocha e esperarem que a nova casca, já redimensionada, possa crescer. O mesmo com o casulo das borboletas, ou seja, o nosso processo alquímico, a transformação do metal em ouro, que era aquilo que se dizia, não é? Que era fazer alquimia, que é no fundo iluminar a nossa sombra, depende de um mergulho na própria sombra, porque a sombra é a ausência de luz. E se eu tenho luz e tenho sombra, onde está a sombra é onde eu vou encontrar a luz que eu perdi, porque a sombra está lá porque houve em tempos uma luz que se foi embora. Portanto, eu preciso de mergulhar nisso. Há duas coisas que nos fazem viver na vida e estar na Terra. Eu acho que nós não podemos esquecer isso, e uma delas é muito paradoxal, porque nos faz acreditar na salvação do exterior.
E é muito difícil um ser humano basear o seu processo de desenvolvimento pessoal e de ascensão através do exterior. Nada é através do exterior, é tudo através do meu interior, do meu mergulho interior. O primeiro é que a vida na Terra depende do Sol. Sem Sol não há vida. Só que o Sol é exterior. Sim. Portanto, nós estamos habituados a que a nossa própria condição de vida é exterior. Ela é alimentada pelo exterior. Porque sem Sol não há vida, não é? Claro que depois temos que perceber que esse Sol também ilumina por dentro. É o meu self, a minha estrutura divina interna. Por isso é que a religião, durante um determinado momento da nossa vida, é tão importante. Que é para eu me inspirar nas qualidades de Jesus Cristo, eu me inspirar nas qualidades de Buda, eu me inspirar nas qualidades de Vênus, eu me inspirar nas qualidades de determinados deuses e acordar essa característica e esses lugares dentro de mim para inspirada eu querer me transformar nisso em mim. E a religião quer dizer religação, uma forma de eu me religar a esta dimensão divina como um ser espiritual com uma curta experiência terrena. A outra segunda característica que nos dá a vida, porque sem ela nós morríamos, ou o nosso corpo estaria pronto para churrasco, que é a inclinação que a própria Terra tem. O eixo de inclinação sobre ela própria. Isso e a Lua. Ou seja, são três coisas. É o Sol, a inclinação da própria Terra. O que é que faz a inclinação da Terra, Ana? A inclinação da Terra é responsável pela sombra. Okay. Sem a inclinação da Terra, nós ficávamos com uma ligação direta e morríamos todos. Não tínhamos condições de vida nenhuma, era impossível a vida na Terra, porque a luz do Sol incidiria de tal maneira que nada conseguiria resistir. Sim. Exatamente. Portanto, a nossa condição tem a ver com a inclinação da Terra, e essa inclinação faz sombra. Portanto, a minha vida depende da luz... ir à sombra. Ter exatamente, sombra. Exatamente. A minha vida depende do Sol, que é exterior a mim, e que eu tenho que encontrar esse Sol interior, e depende da minha relação com a sombra, e depois da relação com a Lua. Porquê? Porque se nós não tivéssemos a Lua, a Terra giraria com uma velocidade de tal maneira que nós não conseguiríamos também viver cá. Nem haveria as marés, nem haveria nada, nenhuma forma de vida possível. Então, a Lua representa o nosso lado inconsciente. As nossas fomes, as nossas crenças, o nosso lado de criança, as nossas dificuldades, o inconsciente, ou seja, aquilo que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, das minhas vidas passadas, e mais do que isso, do inconsciente coletivo, ou seja, daquilo que tu e eu partilhamos, que são os mesmos conteúdos da camada única da humanidade, onde não é preciso ser europeu, australiano, indonésio ou país asiático para perceber que o arquétipo materno é o arquétipo materno. Sim. Muda a cultura, mas o shape, a forma é a mesma. Portanto, e vamos aos animais e vemos o arquétipo materno também. Vemos uma cabra a dar à luz e a lamber a sua cria e a estar ali a dar, e as outras cabras a aproximarem-se para dar apoio. Enfim, coisas que os seres humanos já não fazem há muito tempo, infelizmente. Tem a mãozinha do marido ou da pessoa que tem a parteira que vai logo lavar a criancinha e que atira e que depois a põe de novo, e nada do ritualismo antigo. Os protocolos fizeram-nos desligar do nosso ritualismo antigo, primário, animal, que é tão importante. Eu estava a falar sobre isso hoje, do sagrado feminino, não é? Que é uma desconexão total que nós, mulheres, hoje em dia, menos a maior parte, e de mim falo, uma desconexão total com os nossos ciclos, com a nossa capacidade de dar vida. E então, foi muitas crenças que foram sido impostas, de certa forma, indiretamente, e que, sem dúvida, nos fez completamente desconectar do que é que o nosso, qual é a ligação do corpo com a natureza, não é? O que é que nós, enquanto, esquecendo, voltando ali, imaginemos que não havia nada disto, estes prédios, estas confusões todas, se fosse outra vez natureza, qual é que era o propósito do nosso corpo, a nossa ligação? E eu tenho feito agora esse caminho do sagrado feminino e tenho gostado imenso. Portanto, aconselho a todas as mulheres e homens também, porque isto aqui também tem muito a ver com a passagem. Eu estou a ler o livro da Inês Gaia, O Sagrado Feminino, e eu queria aqui dar essa dica, porque ela explica de uma maneira muito simples todo este processo e todas estas crenças que nós fomos criando em relação ao papel da mulher e do homem também na sociedade. Eu acho que é importante nós transformarmos isso, não é, Maria? É mesmo.
voltar a sentir, voltar a ligar, voltar a sentir, voltar a intuir, voltar a estar em contacto com aquilo que é a nossa dimensão íntima, porque as mulheres estão muito mais masculinizadas e, por compensação, os homens estão a ficar mais sensíveis. Sim. Porque, por causa da lei da compensação, que é a lei sistémica, não é? A natureza está sempre em equilíbrio. Equilíbrio com dor ou equilíbrio sem dor. O que importa é que a natureza tem uma inteligência suprema para manter tudo em equilíbrio. Se as mulheres se masculinizam mais, os homens tornam-se mais femininos. Também, se calhar, faz parte da própria evolução. Nós sermos cada vez mais completos neste sentido. Completos no sentido da energia feminina e masculina, não é? Dentro do género... Tem que haver os dois, tem que haver os dois. Sim. Tem que haver dentro dos dois. Às vezes as pessoas acham que é só... só tem que ser um ou outro. Sou mulher, tem que ser muito feminina, ou sou homem, o que for, e não é. Nós, dentro de nós, temos o masculino e o feminino, e é fundamental ele estar em equilíbrio, porque se eu fizer demais, estou muito no meu lado masculino, deixo de sentir, perco o propósito, se eu sentir demais, também às tantas não concretizo nada, porque estou só naquela maionese de sentimentos, também não consigo concretizar. Mas e então aqui nesta coisa de... Como é que esta pandemia se torna então uma oportunidade para... Olha, desde logo uma oportunidade de ressignificarmos o valor da família. Ressignificarmos o valor do lugar onde nós vimos, porque através da maneira como as pessoas de idade foram isoladas e a maneira como as pessoas de idade ficaram a morrer, e, felizmente nós não assistimos tanto isto em Portugal, de uma forma tão dramática, mas assistimos isto em Itália e em Espanha, não é? Pessoas de idade a morrerem sozinhas, a não terem enterros dignos, a não terem enterros com a sua própria religião e aquilo em que acreditaram, a ser tudo no meio de não sei quantos caminhões em Itália, eram caminhões a seguirem com não sei quantos mortos todos ao mesmo tempo, e onde havia uma pessoa, duas pessoas, quando havia gente a velar, não é? Já nem falávamos em velar, falávamos em enterrar diretamente. E, portanto, há três leis fundamentais no nosso inconsciente, pelo qual o nosso inconsciente é regido. E essas leis, quando não estão em harmonia, provocam um grande desequilíbrio na família, núcleo familiar, que é sempre um copy-paste depois daquilo que vai reverberando em ondas maiores pela sociedade fora, nas cidades, nos países, nos continentes, na sociedade em geral. E essas leis são três. A primeira é o direito a pertencer. Essas leis são as leis das constelações familiares, as leis do inconsciente. Portanto, aqui eu estou mesmo a trazer as constelações familiares para esta conversa. Então, a primeira, que não é por ordem de importância, se quiser pôr por ordem de importância, eu diria que era claramente o direito a pertencer. O direito a pertencer a uma família. A ordem, porque há uma ordem, os mais velhos nascem primeiro e depois vêm os mais novos. E antigamente tu tinhas nas sociedades um respeito profundo pela pessoa de idade. A pessoa de idade era o ancião, porque já tinha vivido muito e sabia quais eram os perigos da vida. Claro. E se as sociedades que se deslocavam, precisavam de deslocar de um sítio para o outro para irem mais perto da água, não eram as crianças, nem os adolescentes, nem os adultos que iam dizer como é que aquilo se fazia. Eram as pessoas de idade que iam dizer não, porque ali há uma alcateia de lobos, porque do outro lado há uma manada de leões e nós temos que saber gerir e saber fazer esta migração. E, portanto, os mais velhos, pela sua sabedoria de vida e pela sua capacidade de vida adquirida, tinham sempre a voz da sabedoria. Bom. Com a velocidade da tecnologia e com a maneira como nós fomos evoluindo, quase que os mais velhos passaram a ser, não é bem ignorantes, como se não são atendidos. Credibilizados, não é? E a prova disso é a forma como as empresas começaram a descartar, descendo nas idades, pessoas que por já terem uma meia-idade poderiam estar numa fase de vida de quererem dar à sociedade o melhor delas sem competirem e são postas em casa porque têm salários elevados e porque têm que ser trocados por pessoas mais novas. E poderia haver uma sociedade que encontrasse a sabedoria dos mais velhos, que já estão noutra forma de entrega e de experiência, para enriquecer os mais novos nessa humildade dos mais novos aprenderem. Mas não. E, portanto, começámos a entrar numa sociedade onde não só as pessoas de idade, fruto deste esquecimento e desta aceleração, começaram a ter demências precoces, problemas de foro neurológico, esquecimento, Alzheimer, etc. É que as próprias pessoas que ficaram mais velhas já crescer, nós parece que já estamos com medo da velhice.
não é? Claro. É que isso aí já não estamos a saber viver. Exato. Claro. E quando o ser humano não sabe viver, também não sabe envelhecer. Porque na velhice, o que é que lhe vai acontecer? O esquecimento da sua própria natureza divina, ou seja, o que é o Alzheimer? Eu vivi a vida toda a fazer um papel e a esquecer-me de quem sou. Chega à velhice, e a velhice mostra-me aquilo que eu fiz, que é, eu já não sei quem sou e já não conheço as pessoas. Porque desconectei-me tanto de mim e da minha natureza divina, que agora fiquei só num corpo a assistir àquilo que é uma sociedade vazia. Eu vazio nessa sociedade. Então, toda a componente das pessoas de idade e das demências precoces vem daqui, deste esquecimento progressivo que o ser humano foi fazendo de si próprio, desse esquecimento dessa natureza divina e desse esquecer da dignidade dos mais velhos, do reconhecimento da mestria, da sabedoria da vida dos mais velhos. Isso, por um lado, aconteceu, por outro, nós também começámos a não conseguir abarcar as pessoas de idade dentro das nossas vidas, muito ativas, com filhos, com netos. Como é que depois se resolve uma pessoa de idade? Antigamente as pessoas de idade viviam nas aldeias todas juntas com a família, as pessoas estavam todas juntas. Eu também acho, Maria, deixa-me só perguntar agora, vem-me aqui uma coisa, que é também, nós hoje em dia, como temos um Google da vida e podemos perguntar o que é que seja um Google, perdemos um bocadinho aquela coisa de o meu avô ou o meu pai ou não sabem, porque depois, mesmo que eles me digam alguma coisa, depois vou ao Google e vou contradizer o que eles dizem. Nós perdemos a humildade, Ana. Perdemos a humildade. E isso é típico de um comportamento de adolescência, onde crescem e acham que os pais já não sabem nada e que agora eu é que sei da vida e têm que a descobrir sozinho e bater com a cabeça nas paredes, que é o processo da adolescência, não é? Portanto, por isso é que eu digo, a humanidade, a nossa consciência, estamos num nível de adolescência. E no nível de adolescência fazemos muitas asneiras, corremos muitos riscos e fazemos muita porcaria. E eu acho que agora, chegando à adulta, agora é o momento, eu estou a pensar, quando nós daqui a uns anos já estivermos na idade adulta, podermos olhar para trás e pensar como nós pensamos na adolescência, que horror, eu não sabia nada. Mas ainda vamos demorar um certo tempo, infelizmente ainda vamos demorar um certo tempo a chegar à idade adulta. Não sei, vamos ver, há aqui uma aceleração muito grande, estamos assim muito ajudados do ponto de vista energético, eu acho, há aqui uma grande aceleração. Estamos assim num grande portal de transformação de 2 anos, que só termina a 22 de 2 de 2022, que abriu agora a 2 de 2 de 2020. E o que é que esse portal pede? O que é que isso quer dizer? É uma oportunidade de grande transformação, é como se fosse, é um caminho que iniciou em 2012, toda a gente falou do ano 2012, depois tivemos a crise do imobiliário, depois tivemos os resgates dos bancos, depois tivemos, ou seja, se nós formos olhar para aquilo que tem vindo a acontecer, tudo isto está muito bem, este advento já está muito bem feito. Nós estamos progressivamente a ser chamados à pedra, a jogo, em determinadas dimensões. Desapeguem-se disto, desapeguem daquilo. Agora estamos a falar da dimensão social. E essa dimensão social é que é preocupante, porque nós para já ainda só estamos a falar de uma crise de saúde pública. Isto não é uma crise de saúde pública, isto pode ser uma crise social muito grave. E dessa crise social podem nascer novos valores, por isso é que eu digo que estamos num ponto filosófico em termos de humanidade. E esse ponto filosófico é, corremos sérios riscos de não aprender com isto, ou corremos a grande possibilidade de iluminarmos enquanto seres humanos e passarmos a ter uma dimensão social de amor ao próximo, de olhar ao próximo, de partilha de riqueza, de partilha de valores, de partilha de solidariedade, de partilha de valores humanos que nos podem simplesmente colocar num outro caminho evolutivo. E esta é a questão, não é? E quando eu dizia há bocado, que depois eu não acabei, quando falávamos das pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas têm vivido sozinhas e isoladas. Sim. Porque nós não temos, na sociedade acelerada que vivemos, não temos vidas e soluções para abarcar as pessoas mais velhas, é muito difícil. Ou então pomos em lares, ou então, enfim. E todo esse processo, esta pandemia está a mostrar de uma forma gritante que eles têm sido excluídos. E está-nos a mostrar isso como? Bolo na cara. Eles morrem sozinhos, eles estão isolados porque, como são pessoas de idade, são pessoas de risco, ninguém os pode ir ver, ninguém os pode ir visitar. Podemos falar ou dizer adeus pela janela, ou seja, está-nos a mostrar aquilo que efetivamente nós temos estado a fazer, de uma forma subtil. Exatamente. Porque tu tens, por exemplo, em Itália, aldeias, as aldeias onde a noção de família é mais
profunda e mais íntima e o núcleo familiar está mais vincado, o corona não entrou. Ou seja, isto não é só uma pandemia de um vírus que toca as pessoas, é como se o vírus tivesse uma relação também com a própria vibração. Tu tens um país como a Indonésia, que tem 17 mil ilhas, e tens uma ilha que se chama Bali, que é uma ilha hindu, onde a noção de família ainda vive com a noção antiga de o mais velho é o sábio, é o chefe da tribo, e toda a gente se organiza para criar condições de vida, de dignidade às pessoas de idade. Porque há de chegar o nosso momento, e quando chegar o nosso momento também vão fazer isso por nós. Claro. E tu não tens o vírus a entrar praticamente em Bali. É sério? Não sabia. Tens as aldeias todas que têm o Pachalan, que é a pessoa o chefe da aldeia, e o chefe da aldeia é tipo o polícia de lá, não é polícia, mas é como se fosse, e eles não deixam, e portanto eles também não se cumprimentam com beijinhos, também não fazem uma velhinha assim, portanto eles têm na cultura deles esse afastamento, mas depois têm uma noção de hierarquia, de ordem e de respeito pelos mais velhos, onde aquilo que esta pandemia nos quer mostrar do ponto de vista de consciência humana não entra por eles adentro, porque eles não vivem como nós vivemos. Já viste que é curioso tu veres que os principais países até agora que estão a ser varridos pela pandemia são as grandes cidades da economia. Tu tens Londres, tens Nova Iorque, tens os países, não é? Se tu fores a ver, ainda não temos o Brasil, ainda não temos a Índia com grandes números, mas é interessante tu veres que até agora o pulsar maior foi nas grandes cidades. Foi nas grandes cidades onde a economia é a base e a riqueza, a sociedade assente no lucro, assente no parecer em vez do ser, assente... É onde as coisas estão... O próprio umbigo, não é? Que as pessoas foram muito mais... Também tem mais pessoas, como é óbvio, tem mais pessoas e depois pode-se propagar de uma forma muito mais, uma escala maior. Mas, de qualquer das formas, eu acho que também é o descuidado, é aquela coisa de... No início, imensa gente que achava que não era nada, que era uma fantochada, de repente não respeitaram o aviso, digamos, e de repente torna-se uma escala brutal que entra em descontrole, não é? Sim. Mas pronto, no fundo, esta pandemia, pela maneira como as pessoas de idade morrem e pela maneira como as pessoas de idade são vulneráveis a ela, mostram claramente isso. Por outro lado, ela ataca os pulmões, ela ataca os brônquios do ponto de vista metafísico, é o símbolo da família, o símbolo da árvore. Os brônquios é uma árvore invertida. E, portanto, os brônquios é o órgão do nosso corpo que mais tem a ver com a família. E depois, então, os pulmões, não é? E o que é que nós fizemos à Terra? Nós tirámos o ar à Terra. Com a poluição, nós demos cabo do ar. E de tal forma a Terra tem esta sabedoria de se regenerar desta forma, que ela própria, só por nós termos ficado confinados 40 dias, já está a curar o buraco do ozono, já está a fechar um buraco. Ou seja, ela própria está a encontrar, porque também está a vibrar muito mais alto. Há estudos que indicam que a Terra vibrava mais ou menos a 7 MHz e agora está a vibrar a 12. Isto tem a ver com a tal transformação energética que eu te falei há pouco, de 2 anos, não é? De transformação energética de 2 anos. Nós sentimos que o tempo está mais acelerado, nós sentimos que um dia passa a correr, há muita gente a ter dores de cabeça, a acordar de noite, há muita gente a ter muita energia, é como se estivéssemos a levar com um grande download energético. Sim. É como se nós estivéssemos que preparar para uma mudança de paradigma, para uma mudança de consciência, para uma mudança energética. E isso faz-se aproveitando para perceber que se eu estou confinada à casa, e se a casa é o meu templo sagrado, é o meu corpo, e se eu sou remetida para dentro, é porque neste momento eu tenho que olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu tenho que fazer este caminho em direção a mim. Este caminho de intimidade em direção a mim, alquímico, de transformação para dentro. É muito interessante, através das minhas consultas, eu ver, e dos alunos das aulas que mantive por Zoom, com as turmas todas de Lisboa e Porto, ver as limpezas às casas que as pessoas fizeram. As revoluções, porque as pessoas viram-se em casa e diziam, eu não aguento aquilo de estar ali desarrumado, eu não aguento aquele armário que já está cheio há não sei quanto tempo, eu não aguento.
As pessoas não têm noção de que ao fazerem isso, estão a fazer o feng shui da sua própria casa, ou seja, do seu próprio corpo. Porque o estar confinado em casa é eu confrontar-me com os espelhos que a casa representa para mim. Eu já não tenho o meu colega do trabalho com quem eu embirro e que fala mal e que eu já estou farto de o aturar, ou com o chefe que é um chato e que me está sempre a criticar. Não há mais espelhos. Os espelhos sou eu e as pessoas mais próximas de mim. E, portanto, eu tenho que lidar com essa intimidade e perceber que o outro que está próximo de mim, emocionalmente com quem eu estou mais ligada, que é o que é mais difícil para a nossa evolução, é aquilo que eu tenho em mim que eu não quero ver. Portanto, este confinamento a casa foi reduzindo os muros da nossa existência e foi-nos obrigando a olhar para dentro. Isto é uma oportunidade única em termos de transformação. Única, há aqui é como se isto estivesse a ser escrito por um plano divino perfeito, onde nós nos podemos ver a nós próprios e redimensionar na nossa dimensão humana e na nossa fragilidade. Eu vejo muita gente também, e eu própria também senti isso na pele. Isso é mesmo um exemplo pessoal, aquilo que eu vou contar agora. É como se eu tivesse, ao longo dos anos, ter estado a trabalhar terapeuticamente comigo e sobre mim, e tivesse a sensação de, olha, aquilo já está feito, já fiz, aquilo também já curei, já está bem, já está tudo bem. E aquela sensação tipo de check, assim, já está, a relação com a minha mãe também já está, a relação não sei o quê, e fui vendo materializado na minha vida e no meu cotidiano e na maneira como eu projeto a minha vida, ou seja, como eu materializo a minha vida, é essa cura. Porque a melhor forma que eu tenho de ver como é que eu estou é observar a minha vida em concreto. Porque eu não posso pensar que estou a evoluir numa coisa e depois a minha vida contar outra, a minha biografia contar outra coisa. Portanto, claro. A minha biografia espelha a minha consciência. Sim. E de repente é como se tivesse alguns sedimentos do mar. Eu agora estou a viver em frente do mar e isso foi uma reflexão de uma tarde inteira, olhar para o mar, a ver o mar a ir e a vir e eu olhar para aquilo a dizer, caramba, isto está-me aqui a acontecer um insight, que era como se no fundo do mar se tivesse depositado coisas que eu achei que estavam resolvidas e que ficaram lá muito sossegadinhas sem fazer nada. Desde o confinamento em casa, onde tu tens que olhar para ti, porque ficas, no fundo, em confronto e em contacto contigo própria e a repensar muita coisa e a ter que redimensionar e ressignificar muita coisa, é como se houvesse um bastão que tivesse batido no mar e que tivesse agitado as águas e que tivesse trazido ao de cima o entulho todo que estava lá sedimentado. E eu estava, não, o mar está ótimo, está super limpo, eu estou isto tudo resolvido. E de repente, bum, vem ao de cima todo um conjunto de coisas do passado e eu dizia assim, mas eu não tenho isto resolvido. Então, mas isto está tudo outra vez. Então, mas o trabalho que eu fiz estes anos todos não me serviu para nada. E houve dias onde eu tive a sensação que tinha voltado para trás. Tipo, então, mas 15 anos de terapia, 15 anos de... Claro que não. A sensação que eu tenho é como se fosse na espiral, sabes? Quando tu vais acima e depois vens abaixo. Sei. E tens que ir abaixo para ganhar força para ir acima. E nessa espiral, aquilo que eu sinto é que nós estamos a entrar numa dimensão de consciência ao nível da humanidade e de desafio, de despertar de consciência, de maturidade, de passar desta adolescência para uma possibilidade de sermos adultos e, portanto, passamos a ser responsáveis e responsáveis por nós e pelo aquilo que fazemos e dizemos, que não dá para eu fazer este processo evolutivo mantendo isto no fundo do mar. É como se eu tivesse que voltar a levantar para depeneirar, para tirar aquilo que está a mais e dizer assim, ok, agora vou queimar na fogueira, agora vou desapegar-me de vez disto. Sim. E vou render-me a isto. Esta rendição onde tu olhas para as coisas e dizes, não há como, a rendição é eu largo, eu entrego, porque isto é uma projeção minha, e dessa projeção eu pensava que já não estava ligada a isto, mas continuo ligada. Então essa rendição permite tu ires para uma oitava acima, só que sem rendição isso não acontece. E portanto eu acho que esta pandemia também nos convida a esta rendição, a este olhar de ressignificar o meu coração, os meus valores, a minha família, o que tem efetivamente valor, porque eu não compro saúde. E tu vês a forma como isto atingiu todos os estratos sociais, todos os países. A segunda pessoa a morrer em Portugal, ou a terceira ou quarta, era um presidente de um banco. Portanto, é como se nos mostrasse claramente que o valor da vida é o que conta.
bora lá todos olhar para isto. O que é que nós estamos a fazer com a vida? Onde é que está a nossa dimensão espiritual, a nossa ligação, o amor pelo próximo, o amor por nós e pelo próximo, para construirmos uma sociedade onde nos vemos, onde nos olhamos, onde nos sentimos, onde nos preocupamos uns com os outros, porque sabemos que para vivermos precisamos estar todos ligados e que não há como excluir ninguém, porque se excluímos alguém estamos a excluir uma parte de nós essencial. Mas, Maria, tem muito a ver com... Só uma coisa, primeiro, extraordinária. Eu estava aqui babada a ouvir a Maria falar, porque realmente é isso. Nós estamos neste trabalho e achamos que há coisas que estão resolvidas, mas na verdade elas não estão. Portanto, isto é o tal trabalho constante de olhar, mas olhar com carinho, com paciência, com vontade de ir lá, com a tal rendição, que eu acho que é fundamental. Há sempre qualquer coisa para melhorar dentro de todos nós. E depois outra coisa que eu gostava de contar, que é muito... Eu no outro dia fui pela primeira vez correr, com máscara e tal, fui correr ali para o Rio. E eu tinha visto um documentário dos 12, que é os 12 anciões, não sei se a Maria já viu, que são os 12 grandes anciões do mundo que se juntaram na ONU para fazer uma reunião sobre a espiritualidade, etc. Isto está na Netflix. E às tantas havia dois senhores que vinham da África, uns anciões mais velhos, que eles estavam, de repente, deparam-se no meio de Nova Iorque, deparam-se no meio de Nova Iorque e eles estavam a andar e dizem assim: as pessoas não nos cumprimentam, aqui ninguém se cumprimenta, porque como é óbvio, nas aldeias deles eles dizem boa tarde, bom dia, boa tarde, e há uma ligação com a pessoa. E então eu comecei a pensar nisto e eu estava a correr e comecei ali, bem, vou olhar para as pessoas, a ver se as pessoas olham para mim de volta, ou me dizem bom dia, boa tarde, há uma troca. E foi impressionante ver que no início, eu própria estava desconfortável ao olhar para o outro. Então, nós já estamos com um medo tão grande de entrar nesse contacto com um desconhecido. Então, eu comecei a perceber, tipo, que estupidez, mas porquê que eu estou com vergonha ou com medo de olhar para a outra pessoa? O que é que isto significa? E depois disse, não, vai, eu vou continuar. E eu ia assim... Tentava cruzar com um, passava, não olhava para mim, assim como lá ao fundo percebia que eu estava a olhar para ele, automaticamente olhava para a esquerda, não queria olhar para mim quando passava por mim, e depois passava aí 10 pessoas, Maria, às tantas que começa a chegar ao final e começava, tipo, mais fixamente, eu mais segura de mim, eu vou olhar e vou-me rir para a próxima pessoa. Então eu já vinha lá no fundo e eu já vinha a rir, e eu às tantas olhava para mim e começaram aos poucos a olhar e a rirem-se também para mim. E aquilo foi de uma alegria e no final, o último de todos, acabou a dizer-me bom dia. E eu achei aquilo extraordinário. Então, como é que nós próprios temos a capacidade de mudar totalmente, não é? Basta nós queremos para mudar totalmente a visão do outro, a forma como os outros se encaram a nós. Então, só uma coisa, que isto tem aqui o sinal dos 2 minutos. É assim, esta live está a ser tão boa, eu queria só abrir para perguntas. Portanto, isto vai se desligar, voltem aqui, porque acho que é fundamental. Quem tiver perguntas, a Maria mesmo, um poço de sabedoria, por favor, se vocês tiverem, agora quando eu abrir a próxima, metam aí que nós vamos responder, está bem? Mas Maria, se quiser dizer alguma coisa, temos aqui 1 minuto e meio. No Facebook, continuamos. Eu vi um ou outro comentário enquanto estavas a falar, só um comentário daquilo que estavas a dizer. Esse contacto aconteceu quando tu ganhaste segurança dentro de ti. Ou seja, o olhar o outro implica eu poder olhar a mim primeiro. E eu olhar a partir do coração. E quando eu olho a partir do coração, o outro vê-me. E isso muda tudo, é como se fosse uma espécie de um mágico. Depois vi aqui escrito uma pessoa a escrever, acho que era uma Ruth Mendonça, que falava da era de Aquário. Ela tem toda a razão. Eu estava a falar disto, mas não estava a dizer que é a era de Aquário. Nós vamos, até astrologicamente, entrar definitivamente na era de Aquário em dezembro deste ano. E, portanto, as coisas não vão mesmo ficar como estavam, não é? Em dezembro deste ano, a 22 de dezembro deste ano, quando os 2 planetas sociais se voltam a encontrar. E, portanto, nessa altura, toda a parte astrológica, é muito interessante juntar a parte astrológica ao que está a acontecer também. A parte da geometria sagrada, a parte da astrologia, a parte da consciência, da psicologia social, ou seja, nós fazemos uma relação de todos os saberes, porque todos eles estão a convergir para este momento. E todos eles reforçam a leitura deste momento. E a era de Aquário é uma era
Maria, só uma coisa, desculpa, isto vai desligar, eu vou voltar, a era de Aquário era uma era de... E voltamos já, entra outra vez, aqui no Instagram, no Facebook estamos. Desculpe lá, que isto aqui... É que a Maria, um minuto só porque isto demora, depois tem que entrar logo outra vez, está bem? Que isto aqui desliga. Paciência, obrigada, malta do Facebook, sempre muito pacientes com todos nós. Espera aí. Estou à procura. Já estou outra vez. Maria, veja lá se já está outra vez. Já estou. Desculpem, é que isto aqui do Instagram é uma chatice, que isto ao fim de uma hora desliga. E olha a Susaninha, olá. Obrigada por terem voltado, que isto aqui... Estava aqui um tema interessantíssimo. Olá, Helena, Isabel, João Lúcio, a Rita. Não estou a encontrar. João, todos. Vamos, já está aqui a Maria, já pôs o convite, não é, Maria? Vamos já trazê-la. Desculpem lá, que estava aqui num tema super interessante e de repente este Instagram... Maria, já me fez o convite? Mas eu consegui chamá-la. Peraí. Já vi. Olá a todos de volta. Estávamos aqui a falar da era de Aquário. Ainda não tenho aqui, Maria, veja lá. Está. Volte lá a entrar. Já vi. Pronto. Está a entrar? Espera aí. Eu vou só pôr aqui o som. Espera aí. Já pediu? Desculpem lá. Está aqui. Espetáculo! Vamos lá, malta! Fiquem aqui firmes connosco. Tá? E a Maria já está a entrar aqui no Instagram. Obrigada, Facebook, pela vossa paciência. Pronto, perfeito. Aqui estamos nós outra vez. Era de Aquário. Então, estávamos na era de Aquário. Não, no fundo estamos a falar de uma era onde... Só dar um segundo aqui, Maria. Desculpe lá, que agora é que estão aqui a entrar. Só darmos aqui um minuto para as pessoas entrarem. Olá a todos. Escrevam as perguntas. Obrigada por terem voltado. Escrevam aqui nesta caixa que tem a pergunta. Metam aí se têm alguma dúvida. É uma ótima oportunidade para tirarem as dúvidas todas. É fundamental vocês também participarem para nós podermos ajudar, porque aqui a ideia é estarmos a trocar uns com os outros. Isto é toda uma comunidade que quer despertar esta consciência. Temos que ouvir todo este discurso que a Maria, esta aula que a Maria acabou de nos dar e pôr em prática. Portanto, a tua dúvida é importantíssima. Importantíssimo tu dizeres aquilo que te vai na alma, se tens alguma preocupação, se tens alguma coisa que queiras partilhar com todos nós, está bem? Então estávamos aqui e ok, já temos aqui algumas perguntas, eu vou ver, mas Maria, conte lá então da era de Aquário. No fundo é assim, eu acredito profundamente que esta quarentena, e eu não sou pessimista por natureza, mas acredito profundamente que esta quarentena começou agora. Eu acho que não pode ser só isto, porque se fosse só isto, nós íamos nos esquecer muito rapidamente do que passamos. Não faz sentido ser só isto. A humanidade, nesta relação que eu te estava a dizer de consciência coletiva, não está ainda suficientemente adulta e madura. Somos uma criança a brincar com os seus brinquedos e a não conseguir partilhar ainda esses brinquedos com a criança do lado, enquanto nós não conseguimos partilhar a riqueza, enquanto nós não conseguimos ter esta dimensão social e tivemos esta mentalidade de criança pré-adolescente que faz as asneiras que faz, porque todas as crianças fazem. Eu não posso pedir, a minha neta tem 3 anos e meio, mas eu não lhe posso pedir a uma criança de 3 anos e meio que seja consciente das coisas. Claro. E obviamente que se ela fizer asneiras, eu também não a vou culpar, há uma condescendência natural. Há até uma compaixão, eu até rio com as asneiras que ela faz. Eu acho que é um bocadinho aquilo que devem fazer os nossos guias e os nossos mestres com as coisas que nós andamos a fazer. Que é tipo, pronto, lá estão eles, ainda neste processo de aprendizagem e de gatinhar neste processo evolutivo. E, portanto, se fosse só isto, não seria suficiente. Porque rapidamente voltaríamos à normalidade e iríamos todos esquecer esta dimensão, estes pequenos toques de consciência, estas pequenas mudanças que nós sentimos durante 40 dias. E há quem está confinado em casa e que não tem as vidas boas e prontas para meditar. Ficam em teletrabalho, com os filhos nos colégios em aulas, há gente a viver com muita dificuldade. Não é? Já não falo das situações de violência doméstica que, confinados em casa,
ampliam extraordinariamente. Portanto, já nem estou a falar daí, mas não podemos nunca esquecer que a realidade existe e que ela é constituída de muitas partes, das tais visões todas que eu dizia do Carvalho, não é? As folhas todas fazem parte dessa realidade. Eu não tenho luz sem sombra, eu não tenho branco sem preto, eu não tenho bom sem mau, e portanto, se eu alimento muito a luz, e se eu acredito que vou iluminar e só penso na luz e não percebo que na luz também há sombra, vou começar a levar com sombra. Claro. Porque quanto mais próxima eu estou da luz, maior é a sombra que incide sobre o meu próprio corpo. Exato. Não é? Então, a era do Aquário é, no fundo, o Aquário é um signo dos valores da sociedade, do altruísmo, da relação entre as pessoas, da comunhão, da comunidade, do interesse pelo todo e não do interesse individual. E, portanto, quando nós entramos na Era de Aquário, nós estamos a entrar, e a Era de Aquário tem a ver com a relação dos planetas a entrarem numa determinada era, que acontece 200 e 200 anos em que eles se voltam a juntar, e vai haver, a partir de 22 de dezembro de 2020, portanto, ainda este ano, esse encontro, esse primeiro encontro, e ficam durante uns anos. E, portanto, esse primeiro encontro vai ditar uma série de transformações a nível da própria sociedade. Tu tens os dois planetas, que são os planetas sociais, Saturno e Júpiter, a pedirem-te novas consciências, ressignificar os teus valores, ressignificar as tuas crenças, ressignificar a maneira como tu te organizas, como organizas a estrutura da sociedade. O nosso papel, não é? Individual e que impacta o coletivo. Exatamente. E nunca nós estivemos tão próximos de perceber, através desta pandemia, o impacto do todo em nós. Porque um vírus que vem da China, que começa com uma pessoa contamina não sei quantas contamina, isto é uma progressão geométrica. Portanto, nós passamos a perceber que estamos numa cadeia, numa rede, de tal maneira interligada, interlaçamento quântico da física quântica, que estamos a perceber que esta relação de interligação entre nós não é só da economia. Há crise ali e os bancos são resgatados. Agora há crise de um vírus nas pessoas e metade da população pode ficar contaminada e um terço da população pode morrer. Portanto, há aqui uma dimensão social de todos os acontecimentos que estão inerentes a esta pandemia, que nos mostram que até agora tinha a ver com valores económicos, mas agora também tem a ver com valores humanos. Por isso é que eu digo, isto não é uma crise relacionada apenas de saúde pública. Isto pode ser o princípio de uma grande crise social, com o desemprego, com as famílias a ficarem com problemas, ou seja, não vai dar para nós só pensarmos no vírus e na questão humana, porque ela vai arrastar uma onda de outras coisas que vai ter que nos fazer ressignificar os valores humanos. Era de Aquário, onde aquilo que eu sou, eu não posso ser feliz quando tenho infelicidade à minha volta. Eu não posso construir felicidade em cima da infelicidade de alguém. E tu tens neste momento o mundo económico, pessoas a enriquecerem nesta pandemia porque apostam que determinadas empresas vão à falência. Como é que tu podes enriquecer na bolsa, a apostar na desgraça daquela empresa e na desgraça de milhares de famílias que vão ser despedidas quando aquela empresa for para o buraco? Que loucura é esta onde nós vivemos, onde as pessoas ganham dinheiro com a desgraça dos outros? Isto é contra todas as leis do Dharma, ou seja, é contra todas as leis da própria natureza. A natureza não aceita isto. Então, diz. Porque isto aqui estava a ver aqui uma pergunta da Isabel Rodrigues que diz: e se este tempo de quarentena não servir o propósito de todos, que consequências coletivas é que traz? E é exatamente isso que a Maria está a dizer, não é? A dose vem com mais força. Os nossos guias e os nossos mestres, eu costumo dizer, Deus dá a roupa conforme o frio. E as doses que nos são dadas pelos nossos guias, pelos nossos mestres, pelos nossos auxiliares espirituais, pela forma como nós somos apoiados do ponto de vista energético, é tão inteligente, mas tão inteligente, que eles dão aquilo na dose daquilo que nós estamos capazes de entender. Que é para fazermos o primeiro caminho e depois dão um bocadinho mais, como nós fazemos com as crianças quando elas são pequenas. Nós já sabemos que a criança, se fizer aquilo tudo, vai dar asneira, mas deixamos a criança aprender, então ensinamos só uma parte, que é para ela aprender o resto. É exatamente da mesma maneira. E aqui... Portanto, no fundo, diz. Não, diga. Acaba
Estás a querer ver se respondemos a perguntas, não é? Não, sim, eu estava aqui a ver, porque estava aqui também uma pessoa, só que eu estava a tentar puxar e não... Que era o facto de não terem incomodado de forma... porque a Isabel estava a dizer, eu tenho-me indagado pelo facto de não me ter incomodado de forma alguma estar de quarentena, inclusive eu tive momentos que me sentia bastante feliz por dentro, poderá ter algum significado. Eu também adorei a quarentena. Bem-vinda, Isabel, também me senti assim. E confesso que quando comecei a ver que o confinamento começa a levantar 4 de maio, depois a 11 de maio, depois a não sei o que, só dizia, depois eu queria continuar. Sim. Mas, de facto, a economia não pode parar e tudo isto, mas, claro. Enfim, eu acho que nós não temos a mínima noção do que vai ser o mundo daqui para a frente, porque simplesmente nós não sabemos, vai ser tudo tão novo, de infinitas possibilidades que nós não temos como imaginar nem adivinhar o que vai ser. Uhum. A única coisa que eu considero e que acredito profundamente é que o que vai acontecer nas doses certas para que nós possamos ir aprendendo a lição do coletivo, ir aprendendo a lição de ressignificar o valor humano, porque eu não sou nada sem o meu vizinho do lado estar em paz. Uhum. Porque eu e o meu vizinho do lado somos uma célula de milhões e milhões e milhões de células de um outro corpo. Da mesma maneira que o meu corpo tem milhões e bilhões de células, elas podem dizer assim uma à outra, olha, vamos as duas dar uma voltinha. E a outra diz, não podes, porque nós somos a cor dos olhos. E ela não pode ficar sem olhos. E, portanto, vamos ficar ali. Ou seja, é como se nós fôssemos... O universo explica-se da escala do pequeno para a escala grande. Ou seja, eu tenho bilhões de células no meu corpo e nós somos, nem sei quantas pessoas existem neste momento no mundo, não sei exatamente, mas somos bilhões de seres humanos e nesses bilhões de seres humanos somos células soltas de um corpo maior. E a Terra, por sua vez, também é redonda, tem o feitio de uma célula, também é uma célula de um corpo maior. E neste processo evolutivo, o corpo para ser saudável tem que ter todas as células saudáveis. Se houver uma célula do corpo que não seja saudável, eu corro o risco de adoecer. E é isto que se está a passar connosco. Nós, seres humanos, raça humana, temos que perceber que para sermos saudáveis e felizes e irmos num caminho de evolutivo, nós precisamos que o nosso vizinho do lado, o nosso vizinho de cima, o nosso vizinho de baixo, a nossa família, as pessoas todas, a humanidade, seja feliz e esteja nesse estado de consciência. Caso contrário, para eu ser feliz, alguém está a pagar outro preço. O então, preço da compensação. Sim. E da lei do equilíbrio, não é? E, portanto, enquanto não eliminarmos todos, nós vamos andar todos num processo de compensação com dor. É que eu acho que o que acontece muito, que eu vejo um bocadinho a acontecer é também se eu mudar não vai fazer grande impacto, portanto não é isso que vai mudar o mundo. E se nós todos tivermos este tipo de mentalidade, aí é que não mudamos mesmo. Portanto, se nós pudermos realmente tomar essa proatividade de ok, eu sou um guerreiro da luz e eu represento, eu quero ser um representante desta forma de estar, aí sim é que aos poucos, é porque assim, era o que eu estava a dizer na história do correr. Eu ia correndo, os primeiros... Tu fizeste exatamente isso com a tua corrida, exatamente. E depois, aos poucos, eu fui desdobrando e fui conseguindo trazer pessoas a rirem-se e no final eu consegui um bom dia. Então é assim... Ganhaste confiança em ti, porque ganhaste confiança. Sentiste o amor dentro de ti. Então já não estavas à procura disso, estavas à procura de dar o teu amor e de dar o teu bom dia. E tiveste o eco do universo que te devolveu o bom dia que tu deste. No princípio, estavas, se calhar, a querer o bom dia sem o dar tu. E então, o exterior não te devolve. O exterior devolve-te quando tu mandas esse eco. Exato. Não é? Mandas o eco. E quando tu mandas o eco e estás lá, automaticamente recebes o eco de volta. O eco da vibração que tu emanas. Por isso é tão importante. Eu não mudo o mundo, mas eu ajudo a viver essa mudança. Eu participo na mudança. Porque a minha atitude e a minha consciência vai reverberar como ondas, permitindo que outros seres que comunicam comigo e que estão comigo e que privam ou que se cruzam sejam inspirados por essa mudança, inspirados por essa onda, inspirados por esse amor. E isso é que é muito importante. Repara, quando o ser humano começou a dominar o fogo, já havia seres humanos em vários continentes, e o fogo é descoberto na mesma década, em vários continentes. Como é que é possível? Eles não andavam a escrever cartas e mandar SMS uns aos outros.
para dizer, olha, faz assim com 2 pedras, faz uma faísca e cria fogo. Isso não existe. O que é que aconteceu? O ser humano foi desenvolvendo a sua capacidade de consciência e de domínio do fogo por perceber e compreender que aquele gesto era um gesto consciente que provocava o fogo. Quando o ser humano ganha consciência de que aquele gesto é um gesto que ele sabe, que aprendeu a fazer e que tem um determinado impacto e que esse impacto é conhecido por ele, que começa a usá-lo muitas vezes. E quando começa a usar, ele entra numa coisa que se chama os campos morfogenéticos. Ou seja, aquilo que eu acordo e sei. Porque as crianças hoje em dia, quando nascem, pegam num telemóvel e já mexem no telemóvel, pegam num computador e já mexem, ninguém lhes ensinou. Porque já está no inconsciente coletivo essa relação com a tecnologia. Então ninguém tem que ensinar uma criança a mexer num computador, que ela já sabe. E a minha mãe, se calhar, tem a maior das dificuldades em mexer no computador. Mas a minha neta pega no iPad e mexe naquilo e troca e vai ao YouTube e troca de vídeos e ninguém lhe ensinou nada. Porque está no inconsciente coletivo. Então ela nasce ensinada. O mesmo acontece com esta questão de transformação e de consciência da era de Aquário, que estávamos a falar, e eu não queria perder esse lugar onde nós tínhamos recomeçado a live, que é, há números que apontam, e aqui não sou eu que digo, são números que apontam, para, no dia em que houver 144 mil seres humanos a iluminar, a humanidade inteira ilumina. Portanto, pessoal, isto não é para, eu não vale a pena, eu não faço a quarentena, que é que interessa eu mudar se não mudo o mundo? Eu não mudo o mundo, mas eu participo na mudança do mundo. E nessa participação, quanto mais conscientes nós somos, quanto mais meditação nós fazemos, quanto mais para dentro nós nos viramos, quanto menos espelhos nós provocamos para fora, quanto menos animosidade nós carregamos para fora e mais nós cuidamos da nossa dor e daquilo que precisa de ser amado, pacificado e voltarmos a amar e a integrar e a acolher as partes de mim que não necessariamente são fáceis de lidar. Eu costumo dizer nas aulas que dou, eu também sou isso, mas isso não me define por inteiro. Claro. Eu também sou a minha sombra e de vez em quando também faço assim umas coisas onde me passo, por minutos, por segundos, por horas, graças a Deus não é muito mais do que isso hoje em dia, mas às vezes podia ser por semanas, por meses, por dias, por vidas. Há gente a viver assim, que a pessoa fica possuída pela sua sombra e depois já não consegue sair dela, mas a verdade é que eu também sou isso, mas isso não me define por inteiro. E enquanto eu não cuidar com muito amor, com muita paciência, com muita compaixão, mas muita paciência por mim própria, eu preciso de voltar a amar essas partes e ser eu a dar colo a essas partes. Dizer, minha mãe não me deu colo quando eu era pequena. Não, eu escolhi uma mãe que não me ia dar colo. Para eu poder dar-me um colo. Eu poder, mais tarde, denunciar isso e ser eu a ir buscar essa parte da luz que eu perdi numa vida passada, ou que eu perdi nesta vida, para quem não acredita em vidas passadas. E, portanto, este processo é essencial numa reconstrução. Eu costumo dizer que nós somos como um tapete de arraiolos ou um ecrã de computador cheio de pixels. E de vez em quando há umas luzes que se fundem. Eu perco a minha luz. Então eu vou começar a viver uma densidade, uma dor e uma biografia que me vai espelhar aquele buraco que ali está. Duro, muito duro, e eu vou sofrer. Até que o sofrimento é tanto que há um dia que eu digo assim, já chega de sofrimento, vou procurar um terapeuta, ou já chega de sofrimento, já cheguei a um ponto onde eu própria me rendi. E nessa rendição, eu mergulho na sombra, que se chama a noite escura da alma, e nesse mergulho da sombra, eu vou ao fundo, e por ir ao fundo, eu posso bater com os pés no fundo da piscina e vir ao de cima com outra energia. E o que é que a sociedade faz? Toca a dar uns válios às pessoas que não estão funcionais. Portanto, elas nunca chegam ao seu processo. E estamos a anestesiar. Estamos sempre a recorrer fora, não é? Estamos sempre a recorrer ao exterior. E mantemos as pessoas num estado de dissociação, onde nem vão para cima nem vão para baixo. Ficam a viver horizontalmente. E nós temos que viver verticalmente. Nós temos que nos redimensionar com a nossa natureza divina. Largar o horizontal e viver no vertical. E esta verticalização do ser humano é esta relação de ligação. Eu sou um ser divino com uma curta experiência terrena. Bora lá, eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para passar o tempo. Eu estou aqui para fazer algo pela minha consciência e pela consciência das pessoas que, de alguma maneira, karmicamente ou pelo meu dharma, eu me cruzo. E, portanto, eu não posso construir felicidade em cima da infelicidade de alguém. E o sistema económico vive disto. Isto não vai dar mais. Não vai dar. Não vai dar mais. E, portanto,
esta ressignificação do sistema económico vai ter que começar por algum lado social. Por isso eu digo, atenção, que isto não é um problema de questão de saúde pública, é um problema de dimensão social. Portanto, vamos ver as próximas vagas, vamos ver as próximas ondas, mas para ser só isto, não me faz sentido. Não me faz sentido. E até o que a Maria estava a dizer, até que diz no seu filme, que o sofrimento teria sido em vão, se não for, exatamente. Se não for para haver uma verdadeira mudança. É assim, isto já está a se estender imenso, havia aqui imensas perguntas, mas é difícil responder a tudo. De qualquer das formas, eu queria vos convidar a todos que ainda não viram o vídeo que a Maria fez, por favor, vão à página da Maria e vejam o vídeo que ela criou, 1 hora a falar sobre isto, é mais ou menos 1 hora. 31 minutos. É 31 minutos, eu não sei porque tinha ficado que era uma hora, enfim. Tinha 31 minutos em que a Maria entra com imagens do mundo inteiro e está super bem editada, e a Maria fala e explica tudo o que tivemos aqui também a falar, portanto, se vocês quiserem aprofundar um bocadinho mais. E queria-vos agradecer a todos também por participarem, por esta mudança das Meet Live Sessions para as 9h30. Fico feliz de ter conseguido, se calhar, chegar a pessoas que ainda não tínhamos chegado antes. Nós, com as Meet Live Sessions, queremos passar ainda mais esta mensagem, queremos ser ativos, como a Maria nos está aqui a ensinar, exatamente para poder criar essa semente da transformação em cada um de nós. E eu relembro, agora obviamente que estamos num momento em que não há eventos, não há tanto contacto uns com os outros, mas eu fico aqui o convite no futuro, para quando tudo isto passar, vocês realmente procurarem o Espaço Amar, procurarem o Mito, para fazerem, para experimentarem ao vivo estas experiências que nós estamos a falar, porque existe muito a parte física, também o toque do contacto, também há muita transformação através de uma terapia de constelações familiares ou o que for. Eu agora também estava a dizer à Maria que eu estou a fazer as minhas consultas de orientação intuitiva prática, e é espetacular quando nós temos alguém a ajudar-nos a pensar com a perspectiva, não é? A fazermos sair do meio daquelas emoções e começamos a olhar para as coisas, para a nossa vida, para as nossas emoções de uma forma, o olho da águia, não é? Conseguimos ver tudo com mais clareza. É muito melhor nós podermos contar com a ajuda de alguém do que fecharmos-nos dentro das nossas próprias dores e depois não conseguirmos chegar lá. Portanto, não há problema nenhum em pedir ajuda. Todos nós somos seres humanos, todos nós sofremos, todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas limitações e nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Portanto, obrigada mesmo a todos pela participação. Obrigada, Maria, pela honra gigante de a ter aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança. Porque tem vindo desde o primeiro mito que a Maria tem feito esta parceria comigo e tem sido incansável. E eu fico mesmo feliz de poder dar a conhecer também a outras pessoas todo este conhecimento, e que cada vez mais estavam a perguntar aí se o Wi-Fi veio mudar o mundo. Claro que vem, mas há uma coisa que o Wi-Fi nos deu, pelo menos, que é esta possibilidade de estarmos aqui todos juntos neste momento. Portanto, vou só aqui dizer quinta-feira, nós voltamos às 9h30, vamos falar sobre a importância de viajar e a viagem, como também a importância de viajarmos com uma forma educativa, e até o futuro dos eventos, que entra muito um bocadinho neste tema, como é que nós vamos ressignificar toda esta convivência daqui para a frente uns com os outros, com o Diamantino Martins. Não sei se quer dizer alguma coisa. Claro, diga, está a contar. Quero dizer uma coisa, que é, a tecnologia está sempre a par, em termos de evolução, com aquilo que a consciência humana está capaz. Quando foi inventada a internet e o Wi-Fi e esta relação que nós estamos todos em rede, da maneira como nós estamos hoje em dia, não é? Só mostra que nós já estamos capazes de começar a trabalhar telepaticamente, a trabalhar em rede a nível da nossa mente. Porque não há tecnologia, a tecnologia acompanha sempre aquilo que o ser humano está capaz. O problema é que depois o ser humano usa a tecnologia e não se desenvolve na sua capacidade. Mas é como se a tecnologia fizesse o advento da nossa capacidade. E aqui está o ponto filosófico essencial da nossa vida, que é usar a tecnologia ao nosso serviço, mas nunca perder de vista o desenvolvimento daquilo que ela nos mostra que nós já somos capazes. Pronto, era isto que eu queria dizer. Uau. É isso mesmo! E olha, e se vocês querem um bom conteúdo e pessoas que vos passem esta boa mensagem, porque nós todos, atenção malta, nós todos temos o dever de usar a tecnologia da forma mais consciente possível. Por isso, por favor, sejam vocês também mensageiros deste despertar. Sigam a Maria também, sigam o Mito, venham também, sigam a mim, a Ana. Então, vamos todos juntos criar uma rede
para sermos estes guerreiros todos em conjunto. E eu estou doida, Maria, estou com ainda mais vontade de estarmos todos juntos para dar um abraço gigante e conseguirmos tornar ainda mais realidade, porque é o que a Maria disse, sim, é bom esta tecnologia, mas também o toque humano, nada substitui as relações, nada substitui nós termos aquele cara a cara, aquele olhar ao vivo, não existe nada igual. Então eu queria agradecer a todos, vocês que estão aqui no Instagram, vocês que estão no Facebook também, muito obrigada, aqui a Filomena a comentar, a dizer profunda gratidão a vocês que estão aqui connosco e que nos ajudam a ser também nós melhores pessoas, tendo este feedback que vocês nos dão. Por isso, quinta-feira cá estaremos, Maria, com certeza que vamos ainda ter mais conversas destas. Estavam aqui a perguntar, os nomes do Instagram é Maria Gurjão Henriques, Maria.gurjão.h. Não. Está no post a Maria está tagada, vão lá ver. Maria.gurjão.h. E o meu é Ana Pinto Ribeiro, ou Meet Way of Living, que está aqui a fazer. Eu, no meu pessoal, tenho umas visões um bocadinho mais minhas e da orientação intuitiva prática, e no Meet nós entramos mais a fundo com esta parte da arte, da comunidade e com os facilitadores. Portanto, se quiserem, estamos aqui também para vocês. Está bem? Obrigada. Grata pelo convite, pela oportunidade e a todas as pessoas presentes por terem ficado a ouvir. Muito obrigada eu, Maria. Vou desligar aqui no Instagram e vou já desligar também ali. Só um segundo aqui no Instagram. Beijinhos a todos. Boa noite. Obrigada. Aqui. Acabou. E obrigada aqui, Maria, por pôr o som aqui no Facebook. Beijinhos. Obrigada a todos. Até quinta-feira. Obrigada, Maria. Um beijo enorme.